Se você não cumprimentou ainda seu irmão, pode cumprimentar agora, amém? Pode dar paz ao Senhor, amém? O irmão que está do lado, sai um pouquinho do seu lugar aí, para dar paz ao Senhor para o amado irmão que está do seu lado aí, amém? Glória a Deus, vamos acordar. A palavra do Senhor fala: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Glória a Deus quando nós podemos viver em união com os nossos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E como nós já anunciamos aí, fiquem atentos que no dia 7 de julho, é um domingo, nós teremos batismo. Glória a Deus. Nós vamos colocar aqui no grupo da igreja, nós vamos ter o culto normal aqui domingo, culto normal, das 10 horas, né? Como nós fazemos de costume, ceia do Senhor, nós faremos a ceia aqui. Normalmente teremos palavra e aí encerrando nós vamos até o local que é aqui próximo, então nós vamos até lá e aí nós faremos o batismo e aí também será um momento que nós faremos uma confraternização com os irmãos. Então daí nós vamos dar mais detalhes, mas aí nós vamos pedir para cada irmão trazer uma carne, trazer algo, um refrigerante, para depois do batismo a gente estar almoçando junto e passando o dia lá no espaço, com piscina. Vai ser um tempo de comunhão, um tempo que a gente vai poder estar junto ali, encerramento do nosso semestre. Deus é tão bom com a gente que vai dar exatamente no encerramento do semestre. Então não deixe de estar lá, se programe. Dia 7 de julho, não falte de jeito nenhum ao nosso culto, amém? Culto, batismo, comunhão, tudo de bom, glória a Deus. Eu queria hoje trazer uma palavra que está lá em João, como eu já falei, capítulo 6. Eu vou ler dos 63 ao 69, mas hoje eu vou estar falando um pouco aqui sobre esse capítulo aqui de João. João 6, do 63 ao 69. Se você achou, pode ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? João 6, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 6, versículos 63 ao 68. A palavra do Senhor diz assim. Se quiser acompanhar aqui também, não tem problema, porque a minha versão é diferente da de vocês. Se quiserem, pode acompanhar aqui que o Vitor já colocou na século 21. Amém? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado ao Espírito são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Senhor meu Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra, Te agradecer porque nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou e nós estamos aqui nessa manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque as Suas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigado porque o Espírito Santo nos chamou nessa manhã e nos trouxe até aqui.
Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é vida, que é fiel. Sua palavra, Senhor, que tem nos orientado. Senhor, nos ajuda para que a cada dia nós possamos, Senhor, entender um pouco mais da Sua palavra e, mais do que isso, viver a Tua palavra. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, prepara, Senhor, os corações para ouvir a Tua palavra. Que a terra, Senhor, dos corações sejam preparadas para receber a semente da palavra do Senhor. É por isso que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu li aqui esse final de João 6, mas esse capítulo de João é um capítulo bem interessante, bem complexo também, mas aonde Jesus ele se revela a nós aqui como o pão da vida. Aqui, meus amados, se a gente for ver, desde o início de João até o final, parece que vai crescendo o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui nessa passagem. Parece que começa algo meio que superficial e vai crescendo até o Senhor Jesus se revelar, até aqui Pedro entender quem é Jesus. E aqui o que eu queria falar para os irmãos é que aqui no capítulo 6 começa falando da multiplicação dos pães e peixes. Começa falando que Jesus, ele estava num determinado local, ali no mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e havia ali uma grande multidão. Tinha uma multidão que parou para ouvir ele, uma multidão que parou para ver os sinais que ele operava. É bem claro aqui que aquela multidão estava ali porque estava vendo os sinais que ele operava, ele curando os doentes. E ali o Senhor, ele sobe ao monte, e a palavra aqui fala que era a véspera ali da Páscoa. Então na Páscoa lotava a cidade, então tinha muita gente. É a mesma coisa quando tem alguma festa da cidade aqui de Sorocaba, e aí é uma festa que tem uma vez por ano, aí todo mundo vem para a festa, igual agora acontece aí a festa junina que está acontecendo, é um exemplo, que muita gente se reúne, mas aqui é algo muito maior que isso. Era a Páscoa judaica e todo mundo vinha ali para se reunir, para estar ali, e a palavra do Senhor fala que ele sobe no monte, e ele começa a falar ali, e ele vê aquela multidão, ele olha para aquela multidão, e ele fala para Felipe, né? O que nós vamos dar para esse povo comer? Só que ele já sabia, a palavra fala. Onde que nós compraremos pão para que todo mundo aqui coma? E ali Felipe lhe diz que 200 denários de pão não seria suficiente. Se comprasse essa quantidade de pão, que era metade do salário de um ano inteiro, não era suficiente. Então você vê como tinha gente ali, tinha muita gente. É como se fosse gastar nos dias de hoje cerca aí de 9 mil reais em pães. Então não seria suficiente para alimentar aquelas pessoas, até que os irmãos sabem que um rapazinho, um jovem, chega e fala: ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E a primeira coisa, meus amados, que a gente aprende aqui já no início dessa palavra, que muitas vezes nós achamos que nós temos pouco para oferecer. Muitas vezes nós temos um sentimento de impotência, algo que, o que eu tenho para oferecer é tão pouco.
Às vezes a gente olha para o outro e fala, o outro tem tanto. Mas aqui, meus amados, esse menino tinha só 5 pães e 2 peixinhos. E ele entendeu que o milagre não partia dele, mas partia do Senhor Jesus, aleluia. Ele ofereceu o pouco que ele tinha e ali o Senhor fez o milagre. Muitas vezes nós precisamos apenas dar um abraço em alguém. Nós precisamos muitas vezes falar assim, ó, eu estou aqui. E parece isso tão pouco. Mas isso, com o plano que Jesus tem, com o agir que o Jesus faz, é muita coisa. Amém? Meus amados, nunca achem que o que você tem é pouco. O que o Senhor manda você fazer, faça. Nunca é pouco, porque não é você quem faz, é o Senhor que faz através da sua vida, aleluia. Não é eu, não é você, é o Senhor através da nossa vida, porque se fosse somente os 5 pães e 2 peixinhos, não ia dar para alimentar nada, mas quando o Senhor pega aquilo e Ele parte aquele pão se multiplica. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor, Ele trata das nossas necessidades imediatas. Primeira coisa que nós vemos aqui é Jesus, Ele cuidando do quê? O que Ele estava cuidando ali? O que o povo estava? Com fome. O povo estava com fome. Ele vai lá e mata a fome do povo. Meus amados, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais circunstâncias você tem passado, mas o Senhor cuida de você nesses mínimos detalhes, aleluia. O Senhor, Ele está cuidando aqui de algo que é circunstancial. Tem fome e eu vou ajudar esse povo a matar a fome. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele te ajuda nas circunstâncias dessa vida, nos mínimos detalhes dessa vida, o Senhor, Ele está contigo. Amém? É isso que acontece. Mas aí esse povo, por conta disso, eles querem continuar andando com Jesus, mas só por causa dos sinais. E isso é outra coisa que eu tenho para falar para você nessa manhã. Nós não devemos andar com o Senhor somente pelo que Ele pode nos dar, mas nós devemos andar com Ele por quem Ele é. Amém? Não é porque Ele pode nos dar, porque Ele pode nos dar tudo, porque Ele pode nos dar alimento. Amados irmãos, o Senhor já pagou o preço para nós na cruz. Ele dá infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Nossa relação com Jesus não pode ser de troca, não pode ser também eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não, meus amados, porque o Senhor, Ele está vendo o seu coração e Ele sonda o seu coração. Amém? Glória a Deus. E vindo aqui, isso não estava aqui na minha ministração, mas o Senhor, o Espírito Santo me toca para falar agora. E nós aqui casados, os homens aqui, nós temos o papel de Jesus Cristo dentro do nosso relacionamento. Nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Não por nada que a nossa esposa possa fazer em troca, não por nada que nós possamos receber, mas é igual, nós devemos amar igual Cristo. Cristo não amou eu e você porque nós podíamos dar algo em troca, ou podia. Nós não podíamos dar nada para Cristo. Nós como homens, como maridos, temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, não esperando nada em troca. Porque se nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, pode ter certeza que a nossa esposa
vai ser uma bênção. Muitas vezes nos relacionamentos nós temos dificuldades. Estou fugindo da palavra aqui, mas é que o Espírito Santo me tocou para falar isso nessa manhã. Muitas vezes nos nossos relacionamentos nós temos dificuldades, nós temos lutas. E nós temos que parar de olhar e falar assim, o que será que está acontecendo? E nós, como homens, temos que falar aonde nós temos falhado, aonde nós temos errado, aonde que nós, como homens, não temos amado a esposa como Cristo amou a igreja. Porque se nós amarmos a esposa como Cristo amou a igreja, pode ter certeza que o nosso casamento será uma bênção. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui na palavra, Jesus, ele dá o pão, ele dá o pão ali físico, o pão ali material, o pão para saciar a fome. E aí, meus amados, termina essa passagem aqui e os discípulos pegam e vão para o mar. Entram num barco e vão em direção ao mar. E ali eles entram no barco, iniciam uma travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, a palavra fala, e Jesus não havia ido com eles. Aí começa um forte vento, começa o mar se agitar, começa aquela loucura lá no mar. Eu fico imaginando tudo escuro, o barco balançando. Eu que não sou muito fã assim de água, eu fico imaginando o medo que eu ia ter, aquele barco balançando e aquelas águas movimentando. E aí de repente o Senhor Jesus, ele aparece andando sobre as águas, ele vai em direção ao barco, ele para ali, paralisa aquela tempestade. Ele entra no barco e as coisas se acalmam e ele diz: sou eu, não temeis. Amados irmãos, primeiramente o Senhor, ele se revela ali e ele manifesta o seu poder e ele cura ali, e ele cura a fome, ele acaba com a fome, ele dá algo ali físico. Mas agora, meus amados, aquele momento ali, eles estavam temendo pela vida. Eles estavam ali naquele barco temendo o que podia acontecer com eles. E Jesus, ele vem em direção a eles e fala: não temam, eu estou aqui. Não temam, eu guardo a sua vida. Não temam, eu sou o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que sustenta. Até agora vocês estavam preocupados com o que tinha de comer. Mas só que a própria palavra fala assim, que nós não devemos nos preocupar com o que nós haveremos de comer, nem com o dia de amanhã, porque se até as aves, o Senhor dá alimento, se até as aves o Senhor sustenta, quanto mais a nós. Então primeiramente ele fala: não se preocupe com as coisas daqui. E aí passa um pouquinho, outro estágio, eles estão no barco com medo de perder a vida, e também o Senhor pega e fala assim: não tenho medo, porque sou eu que guardo a sua vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que tenho guardado você. Você está alimentado, mas mesmo alimentado você pode morrer, mas eu cuido da sua vida. Amém? Meus amados, parece que está evoluindo aqui de estágio, não está? Agora não é só do alimento que ele está cuidando, ele está cuidando da vida daqueles discípulos. Amados irmãos, se não for o Senhor, a palavra diz, nós já teríamos sucumbido. É esse Senhor que vem e acalma a tempestade. É esse Senhor que vem e se coloca no barco com a gente e diz: não temas. Eu não sei qual tem sido a tempestade na sua vida. Eu não sei o que tem te dado medo. Eu não sei o que tem tirado às vezes a sua paz. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não temas.
Amém? Não temas. Aleluia. Não temas. E ele fala aqui para os discípulos. É engraçado que no barco não estava multidão. Não estava toda a multidão dentro do barco. Estavam os discípulos. Então, meus amados, nós estamos aqui, sei lá, 30 pessoas talvez. Nós não podemos ser apenas uma multidão que está aqui só para ouvir a Cristo. Mas o Senhor nos chama para nós termos um relacionamento com Ele, para nós sermos discípulos dele, porque quando somos discípulos, o discípulo ele segue o mestre, o aluno ele é aluno de quem? Do professor. Quando nós somos os discípulos do Senhor, Ele acalma a tempestade a seu favor e diz: não temas. Se nós somos apenas a multidão que estava curioso e somente querendo receber os benefícios que o Senhor tinha, mas não queria ter um relacionamento com Ele, não queria pagar muitas vezes o preço de seguir essa fé, aí a coisa ia complicar. Mas se nós somos discípulos, ainda que venha a tempestade, ainda que venha o vento forte, ainda que venha o mar revolto, o Senhor Ele é contigo. Amém? Esse é o Senhor a quem nós servimos. E a palavra continua que aí, olha como é engraçado. No versículo 22, fala assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado, percebeu que havia ali apenas um barquinho, e que Jesus não tinha seguido com eles, mas esses haviam partido sozinhos. Mas depois Jesus foi com eles, então o que eles fizeram? Vamos para lá também, vamos correr lá atrás de Jesus. A multidão foi lá atrás de Jesus. E aí a palavra vem, e aí, meus amados, ele começa a explicar que ele era o pão da vida, que o pessoal tinha comido maná, mas tinha morrido no deserto, mas ele era o pão que quem comesse daquele pão não teria mais fome. E aqui eu marquei aqui no versículo 41 e 42, quando ele começa a se revelar, quando ele começa a dizer que ele é Deus, que ele é o pão da vida, que não foi Moisés que fez as coisas por eles, porque eles entendiam que era Moisés que tinha feito algo. Ele falava: não, Moisés fez por causa do meu pai. Moisés foi usado por conta de Deus, não foi Moisés que fez. Eles começam a interrogar Jesus. E ali os judeus começaram a criticá-lo, versículo 41, pois disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode ele estar dizendo: desci do céu? Sabe qual é o problema? Já era, isso aqui faz mais de 2000 anos, já era o problema de lá de trás, e continua sendo o problema de hoje. As pessoas querem entender Jesus por uma lógica humana, por algo que eles estão vendo. Jesus ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum eu rejeitarei. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que não se perca nenhum de todos os que me deu, para que eu ressuscite no último dia. E aí aqueles judeus, ouvindo tudo isso, falam assim: mas como que ele pode dizer que desceu do céu?
Eu vi ele nascendo lá da barriga da Maria, lá, eu vi ele nascendo na casa de José. Como que esse homem pode falar que ele desceu do céu? Herege! Não desceu do céu nada, nós vimos ele nascer lá, nós vimos Maria grávida. E assim como era lá atrás, que o mundo tentava entender pelos olhos carnais, hoje ainda se tenta analisar por esses mesmos olhos. Antigamente se dizia: como pode Jesus ter vindo do céu, se ele nasceu ali da barriga de Maria, se ele nasceu ali na casa de José? Como pode? Nós vimos ele crescer. É mentira. Hoje falam para nós: como pode você acreditar na Trindade? Como pode você crer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Como pode que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como que você acredita nisso? Mentira ou verdade que falam isso? Eu já ouvi algumas vezes. Como pode vocês crerem numa coisa dessa? Que Jesus, ele faz parte da Trindade. E eu já falei algumas vezes aqui, que Deus, ele é tão impressionante, que ele deixou a marca dele em toda a criação. Quando nós olhamos para cada um aqui, a gente vê apenas o corpo. Eu olho para a Evelyn e vejo a Evelyn. Eu olho para o Bruno e vejo o Bruno, o corpo. Mas tanto o Bruno quanto a Evelyn, eles também são 3 em 1. Assim como o Senhor. Eles têm o corpo, a alma e o Espírito. E o Senhor falou que Ele ia fazer nós a semelhança dEle. Então, meus amados, o dia que você for questionado na sua fé, que como você pode crer que o Senhor é 3? Como que pode alguém ser 3? Você pode falar assim: eu sou 3. Eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. E você só está vendo o corpo. Você está vendo o resto? Não está vendo. Assim é Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 agindo de uma forma diferente. Uma vez eu falei que Deus deixou tanto na criação, que eu vi um professor falando de física, até ele faleceu agora há pouco tempo, um professor físico que cria na criação. Ele falava que havia comprimento, altura e profundidade. Aí ele ia dando um monte de exemplos lá de 3 coisas que tinha na criação. Tudo que você vai vendo na criação, passado, presente e futuro, tudo era 3 em 1. Então, meus amados, não deixem que a sua fé seja abalada. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor, de Deus, é que todo aquele que foi entregue na mão de Jesus não se perca. A partir do momento que eu e você fomos entregues na mão de Jesus, a vontade de Deus é que nenhum de nós nos perdamos. E às vezes nós ficamos ouvindo essas histórias, e aí pode ser que isso abale a nossa fé. Amados irmãos, que a nossa fé esteja nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Ele é o nosso pão da vida. E aí, meus amados, Ele começa a falar que quem não comesse da carne dele, quem não bebesse do sangue dele, não teria parte com Ele. E aí aqui complicou de vez. Porque primeiro, ele fala que ele desceu do céu.
Daí ele fala que ele é pão da vida, e daí ele fala que agora quem não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele não tinha parte com ele. E ali eles começaram a falar, não, esse Jesus aí não está errado. Como que nós vamos comer a carne dele? Nós vamos matar ele, vamos cortar a carne dele e vamos comer a carne dele? E aí as pessoas começaram a ir embora. As pessoas começaram a vazar, né, João? Começaram a vazar, porque entenderam que teriam que comer de verdade a carne dele. Quer dizer, não entendiam nada do que ele estava falando. E aí, quando aqueles homens começam a ir embora, Jesus ele vira para os discípulos e ele fala para os discípulos: e vocês? Vocês vão continuar aí? Vocês vão embora ou vão continuar aí? Os discípulos, alguns falavam assim: essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Amados irmãos, já tem chegado esse tempo, mas haverá um tempo breve, como eu falei, já tem lugares que já estão vivendo isso, que nós vamos ter que optar se nós seguimos de verdade Jesus ou se nós não seguimos. Se nós vamos ir com Jesus até a morte ou nós vamos achar que essa palavra é muito dura para nós. Outro dia eu vi um vídeo na internet que o cara entrava com uma metralhadora dentro da igreja, não sei se vocês viram, vestido assim igual aqueles caras do Talibã, e começa um monte de gente correr, ele correr, ele para assim, e ele fala assim: olha, quem crê em Jesus fica, agora eu vou dar a última chance, quem quiser negar Jesus pode ir embora que eu vou deixar. Aí sai mais um pedaço do povo, e o cara com a metralhadora, sai mais um pedaço do povo, fica meia dúzia. Vocês têm certeza que vocês creem em Jesus? Fica todo mundo aqui na frente, e ele com a arma. Vocês vão morrer pelo nome de Jesus? Nós vamos morrer pelo nome de Jesus. Ele pega a arma, põe no chão assim e fala: glória a Deus, agora eu vi que realmente aqui só tem crente, vamos orar aqui. Vamos orar que vocês de verdade são cristãos. Ele era cristão, ele deixa a arma e ora, só que aonde ele vivia ali, ele não podia declarar. Ele falou: agora eu achei os cristãos de verdade, eu posso orar em vocês, eu posso confiar porque vocês foram até o fim. E é forte o vídeo, porque você fala assim: o que será que eu faria? O que será que eu faria numa situação dessa? Será que eu iria embora? Ou eu viveria essa experiência que era uma demonstração, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Tem muitos que são cristãos por aí, e é difícil. Acho que é na China que fica uma Bíblia lá, pendurada, toda acorrentada, aí a pessoa tem que ir lá e ler um versículo e ir embora. Dá uma pesquisada depois na internet. E na China fica uma Bíblia num lugar lá, você pega uma fila, você lê um versículo e vai embora, você não tem a Bíblia. E a fila é enorme. Por quê? Porque a palavra não pode ser difundida. E aqui nós temos livre acesso à palavra. E o que nós fazemos? Nos distraímos com um monte de coisa. Mas aí quando ele fala para os discípulos: e vocês aí? Vocês vão embora ou vão continuar? Quando ele fala para os discípulos: vocês vão continuar ou vão ficar? O que Pedro fala? Pedro fala aqui, ó: para quem nós iremos? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Aleluia.
Pedro não estava mais falando que ele estaria com Jesus porque Jesus dava pão e peixe para ele. Ele não estava mais falando que ele estava com Jesus porque Jesus, ele livrou ele da tempestade. Ele estava falando que ele entendeu que somente Jesus poderia levá-lo para a vida eterna. Amém? Irmãos, que nessa manhã, quando sua fé for confrontada, quando sua fé for colocada em xeque, for colocada na parede, você possa dizer que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. E além disso, ele completa falando assim: e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? Que nessa manhã, uma palavra um pouco, eu tentei resumir aqui, mas ela é uma palavra um pouco profunda, mas que a gente possa entender que o Senhor não está só preocupado com a nossa vida aqui na terra. Isso aqui é de